Bom, estamos de volta. Eu senti um pouco de saudade de fazer isso. Eu sei que o ambiente é um pouco diferente dos vídeos anteriores. Eu não vou dar muita explicação sobre o que ele é, eu não vou explicar nada agora, no momento. Porque esse vídeo é tão aleatório quanto o livro que eu li e que eu estarei resenhando aqui pra vocês, tá? Mas em um eventual vídeo futuro eu discorro sim um pouco sobre a questão da ambientação, por mais que seja uma coisa bem simples de falar. Tá bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. Eu sou o dono, proprietário e CEO aqui do canal Não Leia Livros. Eu tinha sumido um pouco, mas hoje eu voltei para falar sobre o livro A Noite Devorou o Mundo. Nossa, um belo Kindle. Obrigado, Jeff Bezos, por nada. Vamos lá. Sobre o que se trata A Noite Devorou o Mundo? É pelo fato que minha vida era uma catástrofe que eu escapei. Esse pra mim é o meu trecho favorito deste livro e é o que define bem ele. Mas eu preciso dar uma breve sinopse sobre o que se trata ele. A Noite Devorou o Mundo é um livro escrito pelo escritor contemporâneo Pete Hagerman ou Martin Page. Ele escreve sobre esses dois pseudônimos, mas eu acho que Pete Hagerman é o nome verdadeiro dele. Escritor francês, contemporâneo, um dos meus favoritos, junto com Michel Houellebecq, e que estão um pouco ali na mesma linha de escrita, mas com uma pequena diferença, tá? A Noite Devorou o Mundo se trata sobre um cara, que eu esqueci o nome, mas que é mencionado poucas vezes o nome dele, um escritor, que em determinada noite está em uma festa que ele está achando entediante, porque escritores acham tudo entediante, e ele percebe que ele não queria estar ali, que não era o lugar dele, e ele se tranca com uma garrafa de uísque dentro da biblioteca do lugar, que na perspectiva dele era uma biblioteca que ninguém nunca havia nem lido, ninguém nunca tinha entrado, sabe? Você tem tantos livros enfeitados na sua prateleira, mas você realmente leu algum deles? Você realmente leu todos esses livros? Aqui, Vinícius, do outro lado. Alguns eu só li 2 vezes. Não li todos, não. Brincadeira. E aí ele apaga na festa, e quando ele acorda, aí vem a parte boa do livro, que muita gente pode acabar detestando ele por conta dessa temática, coisa que eu fiz no começo, mas que eu me arrependi de ter feito. Ele acorda em meio a um apocalipse zumbi. Agora vem o diferencial da história de Apocalipse Zumbis. Ele não sai vagando pelo mundo em meio à sobrevivência. Ele simplesmente aceita a fatabilidade do ocorrido e aguarda a morte, como todos deveriam fazer em uma situação como essa. O ambiente que ele acordou está completamente destroçado, as pessoas estão mortas, a sangue na parede. Ele se tranca de imediato, ele fecha as portas do apartamento e ali ele decide ficar. Durante meses e meses o personagem não vai sair do lugar, ele não vai buscar comida, além dos apartamentos vizinhos, claro, mas ele não vai recorrer a uma questão externa. Ele decide escrever um diário, e o diário é esse livro que nós temos em mãos, por assim dizer. Os capítulos são divididos em datas, né, dos ocorridos do evento. Eu conheci esse livro porque eu estava procurando livros escritos nesse formato de diário na época em que eu estava escrevendo O Cheiro do Meu Pai. Mas eu já havia lido outro livro do Martin. Eu li Como Me Tornei Estúpido, que é um dos meus livros em, nossa, é como se Augusto dos Anjos tivesse escrito um romance, sabe? E enfim, o fato dele ser alguém do meio intelectual faz com que as discussões a respeito das coisas que ele vai falar na obra girem muito em torno do que foi a sociedade humana, do rearranjo da sociedade humana ao decorrer dos séculos. E o livro flerta um pouco até mesmo com a questão da pandemia, como os seres humanos se acham tão superiores com
os seus aparelhos eletrônicos, com a sua internet, mas basta uma coisa que nós não podemos nem ver, colocar toda a raça humana em risco e nos jogar de volta para a pré-história, seja em questão de tecnologia, seja em questão de racionalidade, porque tem muitas pessoas irracionais em meio a uma pandemia e que prejudica quem quer sair dela. Então, o Martin, por ser um escritor e por ter vivido toda a sua vida isolado, o Martin, que eu digo o personagem, eu estou usando aqui o nome do autor, o Martin, ele, por ser um escritor e por ter vivido toda a sua vida nessa solidão, nesse isolamento, por ter escrito os livros que ninguém leu, porque ninguém se importava com a ficção dele, até que ele passou a escrever livros de tias quarentonas, sabe? De tias, esses livros que tem homens saradões na capa, assim, com títulos tipo 50 tons de cinza. Até ele passar a escrever essa literatura mais chula, ele era irreconhecível. As pessoas não liam as obras dele, mas quando ele passa a escrever isso, ele se torna um escritor notório e não sai desse ramo, porque é o que ele precisa fazer para ganhar pão. E que por mais que seja uma coisa que dá um desgosto, ainda é o que mantém ele vivo. Tipo, eu tô escrevendo, mas ao mesmo tempo eu não quero estar escrevendo isso, mas ao mesmo tempo escrever é minha paixão. Então ele fica nesse paradigma a vida inteira, e é uma coisa que é refletida bastante durante o livro. A relação dele com os zumbis é uma coisa bastante icônica também, porque foi a primeira vez na vida dele que ele teve atenção, porque ele era ele, entende? Então, muitos capítulos da história do livro são decorridos enquanto ele está na sacada, observando os zumbis. E os zumbis tratam ele como se ele fosse um deus. Eles desejam ele como se ele fosse um deus. Para ele é a única salvação. Então, você vai ter essa variedade de como ele trata os zumbis quase como seus seguidores, quase como as pessoas que dependem dele para existir, como ele gostaria de ser tratado como um escritor ainda vivo. Uma narrativa que beira quase o narcisismo de um artista, entende? Então, nós vamos ter isso à medida que nós vamos ter o discorrimento a respeito da política humana, a respeito da contemporaneidade, a respeito do qual os políticos, os militares, as pessoas que deram golpes ao decorrer da história da humanidade, os cientistas, no fim nossos esforços não valeram de nada, porque os seres humanos tiveram ameaças como a AIDS, o tigre de dente de sabre, o frio, o calor ao mesmo tempo também, mas no final nada restou para nos salvar. E resta um grande debate a respeito disso tudo, sobre a questão da sobrevivência, sobre a questão do eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei quem, mas eu sei que em algum lugar do mundo vão existir seres humanos que vão conseguir sobreviver, que vão conseguir limpar esse mundo e que vão conseguir reconstruir uma nova sociedade que vai passar por novos percalços, que vai passar por novas merdas, que vai se destruir, mas que vai continuar. Então, esse eterno retorno do caos humano, da nossa sujeira sobre a terra, mas ao mesmo tempo reinada pelo natural, porque eu tenho uma grande opinião como um autor, que é essa, que isso vai acontecer. Ele tem essa perspectiva. Ao mesmo tempo que ele reconhece que isso vai acontecer e eu não vou fazer parte. Eu não quero fazer parte, eu não quero sair deste cubículo em que eu estou me encontrando. E durante muitos e muitos livros ele discorre a respeito do suicídio. E ele fala, se eu não cometi suicídio enquanto eu optei por me isolar do mundo, por que eu irei cometer à medida que o mundo me isolou dele? À medida que a natureza tomou ele de volta, entende? Mas ao mesmo tempo ele chega muito perto, mas quase não chega. Então os debates vão beirar essa míriade, entende?
momentos fascinantes da obra. Então ele vai discorrer... Só um momento, ajeito o microfone aqui. Ele vai falar sobre essas questões, ele vai falar sobre a existência humana mediante uma natureza que é tão grande e nós não podemos controlá-la, mediante a políticos fanáticos que poderiam ter nos salvos, mas não nos salvaram porque, ok, o mundo foi devorado por zumbis, mas eu sei que em algum canto do mundo algum político conseguiu voar para uma ilha e tá lucrando com essa situação, entende? Até mesmo em um apocalipse zumbi eu acho que alguém conseguiria lucrar com essa situação toda. Então nós vamos ter isso, ao mesmo tempo que nós vamos ter esse narcisismo incumbido do autor, em que ele discorre suas próprias obras, porque ele era um escritor, e vai refletindo sobre como elas não eram nada do que ele queria escrever, mas ao mesmo tempo todo o ódio dele estava exprimido nelas, e como ele queria ser lido e nunca foi. E então o autor, que tanto se isolou, reza por uma companhia, e Deus Ex Machina, uma companhia, cai do céu e adentra no apartamento dele uma outra mulher, e aí e aí ele já se contradiz com: eu não vou salvar o mundo, mas nossa, agora eu conheci uma pessoa, e será que vale a pena nós termos um filho e seguir a nossa vida? Mas aí a mulher não quer ter nada com ele. Mas a entrada dela na obra já vai discorrer sobre muitos caminhos de trocas de paradigmas, de uma pessoa que saiu do eu não quero fazer parte da continuidade da raça humana para, ok, eu vejo agora uma esperança e talvez eu queira fazer parte disso. E o livro termina basicamente com eles dois. É um spoiler, claro, mas enfim, o decorrer da obra é uma coisa fascinante. São vários pensamentos, vários devaneios que eu gostaria muito que vocês lessem e conhecessem. A obra termina com os dois saindo da caverna, saindo do apartamento. Ela já veio de fora da caverna, ela veio de uma vida tão dramática quanto a dele, mas que é bem curiosa, tá? Então, leiam A Noite Devorou o Mundo. Eu vou trazer mais livros do Martin Page aqui. Eu tenho a edição física desse livro, mas ela não tá aqui. E aí eu consegui pro Kindle e reli para fazer essa resenha para vocês. Porque é um livro bem curto assim, você lê numa sentada só, tem coisa de 200 páginas, 2-3 dias no máximo você lê, tá? Os vídeos do canal estão voltando, deveriam ter voltado em janeiro, mas foi um mês um pouco corrido. Não tenho vídeos programados, então toda semana eu vou tentar gravar postar todas as quintas-feiras. Já tem um livro para a semana que vem, que eu já estou terminando a leitura, que é o primeiro livro do Desafio Livrada. Vou fazer o Desafio Livrada esse ano. Para quem não conhece, no próximo vídeo eu explico. Ou quem quiser pesquisar, fique à vontade, tá? Vai ter mais resenha de quadrinho esse ano, porque eu passei a ler mais umas coisas acadêmicas no meio de quadrinho. Tenho acompanhado um pessoal que fala bastante coisa interessante sobre, tá? E é isso. No próximo vídeo eu explico a questão do contexto do cenário. Esse aqui foi um vídeo mais pra... Nossa, eu vou gravar isso logo, porque tô querendo falar isso sobre essa obra. E é isso, meus queridos. Leiam Martin Page, leiam A Noite Devorou o Mundo. E tenham um bom dia, eu acho.